E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão aqui no canal Paulo Nidec, onde você aprende sobre dinheiro, você aprende a ter renda em dólares, você aprende a fazer autocustódia, você aprende DeFi. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, que é o Renato 38. Será que ele tem razão? Será que ele não tem? E eu quero fazer esse prefácio, eu vou reagir a um vídeo novo dele, que ele fez aí na semana passada, um podcast que eu ainda não assisti, vou assistir e comentar junto aqui com você as partes mais interessantes, as partes que convém que a gente vai querer fazer. Beleza. Uma coisa que eu quero te contar também, uma coisa que pouca gente sabe, é que o Renato 38, ele é um bom trader. Ele raramente fala disso. O que é um trader? Trader significa troca. Então, normalmente, ele faz... O pessoal acha que ele só compra Bitcoin e holda, e segura para sempre. Ele já falou inúmeras vezes que ele compra Bitcoin e ele vende Bitcoin. E ele tem um método de trade. Raramente isso é lembrado. E ele faz o chamado carry trade, que é um tipo de trades, certo? Um trade que também poucas vezes é falado. E eu quero falar aqui, eu dou consultoria desse tipo de arbitragem. A verdade é essa, esse tipo de arbitragem. E antes, eu vou mostrar aqui, e a gente já está falando de dinheiro, não é verdade? Eu vou mostrar agora, pessoal, o Bitcoin agora ele está em 104, 103, 104. Vamos ver exatamente nesse momento? Nesse momento, o Bitcoin, 10 de maio, às 8 da noite, aqui nos Estados Unidos, a cotação atual do Bitcoin está em 104 mil dólares 644. E é nesse momento que você aí que está me assistindo provavelmente também tem interesse em Bitcoin. Você é chamado de gênio, não é verdade? Se você, como eu, ouviu o Renato 38 lá cerca de entre 2 anos e meio a 3 anos atrás. O pessoal esquece, acha que Bitcoin é uma coisa nova. O Renato 38 ele vem falando de Bitcoin. Olha, eu lembro que eu comecei a escutar o conteúdo dele e, na época, o Bitcoin estava entre 34 e 38. E eu comecei a comprar naquela época. Será que eu me arrependo hoje que o Bitcoin está em 104, 105? Acredito que não. As pessoas esquecem que a mensagem do profeta 38 não tem, ele tem discípulos. Eu que opero e trabalho nesse mercado, eu vejo que somente da maneira das pessoas falarem, eu entendo falar isso. A pessoa aí ouve o tal do Renato 38. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas posições, algumas coisas que você pode fazer utilizando o Bitcoin, onde você pode ter renda em dólares. É um tipo de trade que o próprio Renato 38 faz. Vou mostrar aqui uma posição para você. Então, deixa eu me certificar que está aparecendo direitinho na tela. Está aparecendo direitinho na tela. Então, por exemplo, você pode ver aqui, nessa posição, no VFAT, em finanças descentralizadas, onde eu investi, oferecendo liquidez aqui para eles, cerca de 7 mil dólares, e você vê ali no cantinho da tela que essa posição ela já está positiva no principal. Então, eu investi 7 mil dólares, nesse momento tem 25 dólares a mais. Isso aí já é bom o suficiente, eu acredito que já é bom o suficiente. No entanto, isso não é tudo. Se você olhar aqui em seguida, você vê earned. E earned significa aquilo que foi recebido, aquilo que eu já recebi por estou providenciando liquidez nessa plataforma descentralizada na rede Base através do gerenciador VFAT. E eu já recebi 44 dólares aqui. Vamos arredondar para 45 dólares, mais 26. Você vê que o número vai subindo, não é isso? É claro que tem oscilação, é claro que não é somente você colocar, você tem que saber o que você está fazendo. E é justamente isso que eu ensino na minha consultoria, e você pode entrar em contato comigo através do telefone, abaixo, através do WhatsApp. Eu tenho um banner aqui que eu coloco, olha, tá aqui embaixo. Então você pode me seguir lá no Instagram, @paulonidec, e também agendar sua consultoria aí pelo WhatsApp, onde você vai aprender a fazer isso em detalhes. Nesse momento, eu tenho alunos e clientes que eles aprenderam a fazer isso e eles recebem renda em dólares todos os dias.
essa é a única coisa que você pode fazer em DeFi, em finanças descentralizadas? Não é. Uma outra coisa que você pode fazer com um bom momento também do Bitcoin, onde você começa a perceber essa onda de alta, você pode, além de você comprar Bitcoin para você ter a sua reserva estratégica de Bitcoin, que é uma coisa que eu recomendo e que eu faço e venho fazendo, como eu falei, desde os 34 mil dólares. Então, eu posso dizer, estou fazendo as coisas, eu jamais que dobrei essa posição em Bitcoin que eu tenho, né? Em lucro, jamais fiz 100%, porque eu comprei lá quando estava 34. Então, quando bateu 70 e pouco, já dobrou, não é isso? Então, e agora está em 104. Então, mais do que dobrou. Eu recomendo você fazer a sua reserva estratégica de Bitcoin. Uma das coisas que você pode fazer, e você talvez esteja assistindo esse vídeo, você tem esse tipo de interesse, assim como o Renato 38 faz, você pode fazer trades em cima do Bitcoin. Você não somente precisa guardá-lo, você pode utilizar a tendência de alta para o Bitcoin para ganhar dinheiro. Deixa eu ver se está mostrando aqui na tela agora. Vou mostrar aqui uma outra posição onde você pode ganhar dinheiro em dólares e ter renda em dólares. Essa aqui é uma plataforma chamada GMX. E ela também é descentralizada e não tem KYC. Ou seja, você não precisa colocar lá seu CPF, RG, carteira de motorista, etc. Basta você ter uma carteira cripto e você consegue fazer esse tipo de trade aqui, que, por exemplo, no dia de hoje, eu fiz aqui, você pode ver, 104 dólares, onde eu estava aí, eu fiz uma análise técnica no Bitcoin e vi, eu comprei a cerca de 103 e pouco, acho que é esse o preço aqui, né? Eu tenho no gráfico 103,671 e eu vi que o próximo nível de resistência dele era exatamente em 104,897. E onde foi que ele bateu? Em 104,897. Significa que essa análise é infalível? Não, ela inclui risco. Mas a gente vendo uma tendência clara de alta, nós podemos fazer trade, o que eu recomendo. Então, né, o que eu faço, pelo menos, e que eu aprendi a fazer em Bitcoin, depois de anos observando a ação de preço do Bitcoin. Então, você vê que nesse dia aqui eu ganhei 104 dólares, nesse outro dia aqui eu ganhei 20 dólares, nesse outro dia aqui eu ganhei 107 dólares, nesse dia aqui eu errei uma posição e eu perdi 25 dólares, nesse dia aqui eu ganhei 124 dólares e assim por diante. Menos 5, mais 3 e pouco, mas acho que fica bem evidente aqui com uma matemática de cabeça que dá para ver que a gente está bastante positivo. Então, eu ensino esse tipo de habilidade, onde você pode aprender essas habilidades que eu estou descrevendo aqui, de você aprender análise técnica, de você saber pelo menos o básico de análise técnica, de você aprender a fazer autocustódia, fazer o carry trades, lá que o Renato faz, e uma série de outras coisas também dentro do DeFi em Bitcoin. O que é mais interessante, você não precisa se envolver com as chamadas shitcoins, se você não quiser. Você pode aprender a fazer tudo isso aí em Bitcoin, que é uma coisa que eu prefiro. Eu prefiro. Não significa que eu sou Bitcoin only, mas é o tipo de coisa que eu prefiro. Se você quiser mais informações, me segue aqui no Instagram, manda uma mensagem direta aqui no @PauloNidek ou manda um WhatsApp para mim aqui, falando o seguinte: quero mais informações da consultoria e nós falaremos por lá. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Renato agora. Eu ainda não assisti esse podcast que ele participou e eu vou aproveitar aqui para ver com você. Deixa eu colocar aqui na outra janela. Eu vou copiar esse link aqui e colocar na outra janela. Esse aqui é a participação dele no Redcast. É interessante, não sei se você que está me assistindo, você acompanha o Redcast, mas é interessante pelo seguinte, deixa eu colocar aqui na outra aba. É interessante pelo seguinte, teve uma época que quando eu estava, eu li o livro do Renato lá, o chamado Bitcoin Red Pill, e eu lembro que teve uma época que eu estava estudando bastante dele. Agora, se você assiste 2 ou 3 episódios aí com o Renato 38, você vai ver que ele se repete bastante.
Mas uma curiosidade desse episódio, deixa eu colocar aqui na tela. Uma curiosidade é que o Júnior do Redcast, ele já fez alguns podcasts com o Renato. Eu tô vendo o pessoal chegando aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixa qual é a sua opinião sobre o Renato 38. Se você já é um seguidor, ou se você detesta, você acha que as coisas que ele fala não faz sentido. Beleza. Deixa eu me colocar aqui do lado da tela. Assim. Ok, legal. Então, e aí eu lembro que eu assisti um podcast muito antigo do Renato com o Júnior, e ele tinha um canal, ele era Super Blue Pill. Super Blue Pill. E ele falava assim, não, Renato, você não pode falar mal dessas pessoas, eu não quero que você cite nome de ninguém. Ele cheio de ressalvas. E hoje, ele é um grande discípulo do Renato 38. Acho que eu poderia dizer assim, ele é um cara que literalmente viajou até a Bahia para ouvir o que o Renato tem para falar. Vamos ouvir. Propaganda. Por que eu não estou ouvindo isso aqui? O CPF de minha... Legal. Conheça o Cotai Pride, dará 5 moedas do Nacional. Não perca. Redcast, eu sou Junior Masters e hoje nós vamos para mais um episódio cheio de conhecimento, informação, entretenimento, polêmicas, com meu grande amigo que vocês já conhecem, Renato 38. Minha honra! E aí, Magnato, beleza? Porra! Feliz demais, né? Tô fudido, garganta arregaçada. Eu acho que é gravado aqui. Como é que chama isso aí? Não vai sair hoje, né? Não vai sair transmitido ao vivo. Não, hoje a gente tá aqui em Salvador, mas eu vim aqui de manhã pra gravar aqui com o 38 pra gente foi uma fazer rotina conteúdo. violenta. É. Teve workshop, teve meet-up com a galera lá de, sei lá, 15 estados do Brasil, não é isso? É. Depois teve passeio de magnata na lancha, não é isso? Passei na lancha, prazeres aqui em Salvador. Já saí direto pro plantão, não é isso? Mundo cão do caralho. Saí do plantão 8 horas pra gente gravar 9 aqui, não é isso? É. E aí, você gostou? Valeu a pena vir aqui em Salvador? Gostei, valeu a pena. Eu conheci o Avelino. o farol da Barra. O Avelino tava aí. Avelino me deu até uma moeda de prata, você viu? Vi, do Bitcoin. Cadê? Aqui, ó. Você Ele viu? tava distribuindo. Ele tava distribuindo. Deu pra todo mundo? Avelino deu pra todo mundo? Eu acho que sim, hein? Pra todo mundo que pediu. Não disse não. Essa daqui, o Hindenburg me deu uma de ouro. Porra, aí é um presente melhor, né, velho? Ou não? O Hindenburg me deu uma, tá lá no estúdio. Hey everybody, it's Tony Robbins and Dean Graziosi. I have a question for you. If you had to make a choice between having... E aí, cara? Bora Rapaz, lá? as novidades lá do Mundo Cão é que agora virou... Eu posso perguntar tudo pra você? Porra, as coisas de família é pior, né, velho? Onde é que eu moro? Cadê minha filha? É foda, né, velho? Não, aí também não, foda, né? né, velho? O CPF de minha mãe, como é? Foda, né, velho? Ou não? Hein? Não. Rapaz, teve várias perguntas, inclusive, várias coisas que a gente teve no barco ali que não tem como ter aqui, não é isso ou não? Ou não? Inclusive, a gente vai... Quantas mulheres casadas você já comeu? Como é? Porque você soltou dentro mesmo de quantas? Como é o nome, né? Isso da mulher que você comeu, né? Você vai dizer isso ou não? Não dá. Porra. Tá maluco? Você matou quem? Que situação, né? Mas daqui a pouco vai ficar igual o João Neto. Matei 38 lá e 4 aqui, né? Isso? Velho, foda. Mas eu fiquei... eu não sei se tem alguma pauta hoje, mas um negócio que a gente falou no barco lá, que foi muito porreta, é a polêmica do Breno. Vamos falar da Café polêmica com do seu pai. Rapaz, com seu pai. se você botar a discussão que o Dom Sandro botou no canal dele, eu acho que Léo Dias resumiu em 3 minutos ali, não foi não? Léo Dias da Brado defendeu a posição do, como é o nome dele? Do Dom Sandro ali, rapidamente, né? Mas se você pegar aquele vídeo ali e botar, vai bombar, né não? Vai sim. A gente vai, inclusive, vai sair uma gravação aqui no canal do Dia na Lancha. 12 horas com 38. É isso. E o velho da lancha, que é o cara do, como é o nome do patrocinador aqui, Forte Safe, não é isso? Nem foi, né? Não botou foi. a lancha e saiu fora, não é isso? Bancou a lancha Aqui, lá ó, pra cadê? gente. O estúdio dele é propaganda, é tudo dele aqui, não é isso? Do não da empresa dele, não é isso? Tudo dele aqui, Ok. ó. Luz Telecom. O cara botou a lancha e Valeu saiu aí, fora, André né? Magnata. Mas tá aparecendo a marca dele aqui atrás, não é isso? Tá. Vamos começar com a seguinte questão, cara. Vamos lá. E Bolsonaro? Bolsonaro vai dessa pra melhor? Rapaz, eu não faço a mínima ideia, velho. Você falou coisa muito pesada sobre Rapaz, ele, cara. Você sobre falou que o ele quê? podia. Você falou que era melhor ele morrer mesmo. Não. Eu falei que o ideal pra ele não é morrer. ideal. O ideal pra ele é ir pra cadeia,
se ele não for pra cadeia, se ele não for enrabado na cadeia, se ele não enterrar os filhos por causa dos erros dele, a chance dele se arrepender pro céu é menor, não é isso? Quando você faz uma merda e você responde pela merda, a chance maior de você se arrepender ou não. Enquanto ele estiver cercado de pessoa, dizendo que ele é homem, que ele botou pra fuder, que é isso mesmo, enquanto ele estiver cercado de bajuladores, ele vai continuar achando que todas as merdas que ele fez foram certas. Bolsonaro alguma vez foi contra as normas ilegais e feministas de Damares? Não foi. Ele se manifestou alguma vez contra feminicídio? O pessoal fica dizendo que a vida da mulher vale o dobro da do homem, que a pena máxima para matar a mulher é 40 e o cara é 20. Mas se você for na mínima, é o triplo, não é isso? É o triplo. Ele se manifestou contra a norma em branco de crime, violência, dano psicológico à mulher, que é uma coisa totalmente subjetiva. As merdas que eles estão propondo agora de condenação sem corpo de delito à zorra toda, cada vez mais normas feministas. Quando é que ele vai entender que ele fez errado? Se você aprende pelo erro ou pelo acerto? A maioria das pessoas, véio, só aprende pela dor, não é isso? A maioria das pessoas só aprende pela Eu dor. acho que o melhor pra ele, espiritualmente, era ele ser preso e enrabado na cadeia, enterrar os filhos em decorrência dos crimes que ele cometeu. Agora, se hora nenhuma ele pagar por nada, a chance dele se arrepender é muito menor, não é isso? É muito menor. Mas assim, você não acha que se ele tá doente, se ele tá no hospital e ele tá recebendo intimação... Ele recebeu intimação, porque ele provocou aquela situação. Qualquer advogado poderia ter recebido, os advogados se recusaram e pediram para ele receber. Inclusive, ele poderia dizer, não recebo. Em vez de, se ele realmente achasse que não tinha condição de receber, ele dizia, não estou em condições físicas de ler ou mentais de compreender, não vou receber. Ele não podia dizer isso. Deu um chilique histérico feminino e depois recebeu, deu andamento ao negócio. Ele fez alguma resistência de fato ao processo andar? Não. Mas assim, eu não sou... Se ele dissesse, não tenho condições físicas de receber, não tenho como ler, eu não vou assinar um papel sem ler, a mulher ia dizer o quê? Ia pegar 2 testemunhas e deixar o papel lá? Ia ser um procedimento ilegal, não é isso? Eu não tô dizendo... Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi. Existe previsão legal de que pessoas muito doentes não são obrigadas a receber. Ele recebeu espontaneamente, não é isso? É. Alguém forçou ele a assinar? Alguém forçou ele a assinar? Não. Ele se recusou a receber? Não. Ele só quis, e antes de fazer o show dele, e o cara que pediu pra ele ter calma e tal, ainda tomou grito, não é isso? É. O cara que disse, não, rapaz, tenha calma, não sei o que, você não pode tirar isso aqui. O cuidador lá, sei lá, quem era médico, a enfermeira, ainda tomou grito dele, não é isso? Eu não tô dizendo que eu sou a favor do Bolsonaro, não tô defendendo ele, Não, não. eu sou a favor de todo mundo no mundo. Eu quero que ele seja salvo, eu quero que ele se arrependa, que ele comece... Aí eu gostaria, inclusive, que ele voltasse, fizesse outro governo e matasse todos os bandidos aí, fizesse o que ele prometeu fazer da primeira vez, fizesse o que ele fez. Ele tem saúde de fazer o que ele não fez? Não. Ele tem moral de fazer o que ele não fez? Não tem, não Alguém tem. que deu as costas a todo mundo que se sacrificou por ele, alguém vai confiar em algum acordo Não com dá o Bolsonaro ele, hoje? ele não dá pra confiar mais. Se o cara tá desmoralizado, ele não tem moral, não tem condição física, não tem condição mental. Todos os seguidores deles, mas ele fez o que ele podia. Se o que ele podia fazer era negativo, ele quer ser candidato por quê? Por que ele não foi embora, então? Devia ter sido embora. Pois é. Agora, vamos lá. O Rodrigo Pimentel falou que o Bukele brasileiro virá da Bahia. Ou de Fortaleza, não é isso? É, que é onde o Chicote tá estralando, né? Rapaz. Lá a polícia bota focando que aqui o estado que a polícia mais mata, que mais morre, e o estado onde os homens mais batem nas mulheres. É a Bahia? É a Bahia. Rapaz, eu não Segundo uma sabia, né? feminista aí que na internet falou que a Bahia aqui o negócio de violência Mas doméstica vem cá, explode. velho, se os caras estão querendo dar todos os benefícios legais, até porte de arma, a mulher que diz que é agredida, todas as mulheres vão dizer que são agredidas, não é isso? É. Mas você acha que vai vir daqui da Bahia o próximo Bukele? Me diga as motivações. Eu queria comentar isso, porque o Renato, ele fala uma série de coisas que muita gente pode discordar, não é isso? Fala, poxa, mas o Bolsonaro tinha que ir para a cadeia e ser enrabado na cadeia, para então ele se arrepender, e as mulheres e os homens. Eu acho matematicamente viável o que ele fala. Eu falo, olha, faz sentido. Eu nunca vi nada assim que o Renato fale, que fala, olha, isso aí é completamente fora. Eu não entendo, me lembra... Ou então, por exemplo, eu nunca apoiei nem o Bolsonaro, nem o Lula, nunca apoiei, nunca falei bem nem de um nem de outro. No entanto, eu não fico ofendido se a pessoa fala daquela pessoa que eu apoio. Isso me lembra muito quando eu era adolescente e a pessoa falava de banda de rock. Ela fala, não, eu gosto, sei lá, de System of a Down. Mas você não gosta de Metallica? Não, Metallica. Você tem que gostar de Metallica, porque se não fosse Metallica, não teria... E a pessoa toma uma paixão para si, como se as outras pessoas fossem obrigadas a gostar daquilo que você gosta. Um é vegano, o outro é carnívoro. Deixa o carnívoro comer carne e deixa o vegano comer mato. Como é que eu vou ficar... Eu nunca entendi
essa paixão de você ficar debatendo tanto de quem está certo e quem está errado, né? Eu acho que a liberdade, deixa ele falar o que ele quer falar. Eu discordo? Tá bom, eu discordo. Agora não vai gritar, entende? Eu não entendo esse nível de paixão e de emoção que tantas pessoas adotam para si. Fala, olha, deixa ele falar as coisas que ele tem que falar. E o quanto eu vejo, né, que as pessoas falam, você não pode falar assim. Mas é você que tem que determinar como eu posso falar ou não. Deixa a pessoa falar, não é isso? São isso que eu te digo os resultados, né? Existe uma... Isso que ele está falando, o Charlie Munger falava, que foi um dos grandes nomes do mercado financeiro aqui. Me diga as motivações que eu te direi os resultados. Se você tem um sistema... Se você está... Para não falar de divórcio, de casamento e tal, vamos falar de um contrato. Vamos supor que tem um contrato entre João e Maria. E, olha, se Maria quebrar aquele contrato, ela fala, olha, eu quero sair. Ah, é? E se ela sair, o que acontece? Ah, ela vai ganhar dinheiro. Ah, tá. E se o João sair? Bem, se o João sair, ele vai perder dinheiro. O que você acha que vai acontecer? Me diga as motivações e eu te direi o resultado. Me diga quais são os estímulos, né? Nós somos motivados e estimulados a fazer uma série de coisas. Ah, mas isso é certo, isso é errado, a moralidade, isso aí já é um outro assunto. Tipicamente, me diga os estímulos e eu te direi os resultados. Existe, de fato, uma revolta muito maior contra os vagabundos, onde tem mais atividade criminosa, não é isso? É. O cara que é mais roubado, o trabalhador na Bahia, ele sente muito mais ódio, ele tem muito mais motivo. Rapaz, qualquer pessoa que seja trabalhador na Bahia, ele sabe mais o que é o crime e ele odeia mais o crime, que o crime é mais presente na vida dele, não é isso? Acho que faz sentido isso, mas eu não acho que vai ter Bukele no Brasil na próxima eleição, não, velho. Vai demorar muitos anos para o sistema, para os donos do país, para os bilionários, para os donos da máquina, para a galera do Deep State, os ministros do Supremo, galera do Ministério Público, auditores fiscais, quererem um choque de legalidade, tem que chegar no bolso deles, não é isso? Tem que chegar. Aí eles estão de boa, estão dando risada, não é isso? Essa galera só sofre com hiperinflação. Isso não é rápido assim, não. Isso é na próxima década, velho. Hi, I'm John, and I'm the founder of Stan. And just like Monty over here, I used to struggle a ton. Voltando ao Dedé, o negócio do todo mundo sabia que Neném era corno. Você leu essa conversa que eu te contei? Bora. Saiu no jornal, no Massa aqui, todo mundo sabia que Neném era corno, não é isso? Todo mundo sabia. Neném matou Val, e porque Val, evangélico, brother, vizinho do cara, chegou pro cara pra conversar, rapaz, sua mulher tá recebendo os homens dentro de casa, com a sua ausência, tal. Você ia matar o cara se ele dissesse isso pra você? Claro que não. Pois é, mas disse que matou o cara, que chamou ele de corno. Aí o jornal, agora a manchete do jornal é todo mundo sabe, Val morreu, porque disse todo mundo, que a cidade inteira sabia, né? Hein? É. Hein? Aí agora o cara vai ter que matar todo mundo também. Vai ter que matar o cara do jornal, porque essa cidade inteira sabia. Pois é, velho. A maioria das pessoas quer ouvir a verdade. Matou o vizinho dando a real pro cara, não é isso ou não? É. Hein? Matou o vizinho. Tem mais alguma pauta específica agora? Por isso que eu acho que ninguém nunca deve se... Não tem aquele ditado antigo que fala, olha, com relação, conversa de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Pra que o cara tem que ir lá falar que um é corno? Pra que o outro tem que ir lá falar que a tua mulher, o teu homem tá te traindo? Normalmente essa história termina muito mal e, na verdade, a pessoa que foi lá dar a notícia, que teve a ousadia burra, acredito eu, de ir lá dar a notícia, que termina sofrendo a consequência pela traição do outro. Tá aí uma prova disso. O cara que não tinha nada a ver. Quer que comente o negócio lá? Você assistiu lá o episódio de Coruja? Eu quero, mas calma. Coruja disse que casava com a Rasputia por 10 milhões de dólares, da filha de Mike Tyson. Você viu esse negócio? Eu não vi. O quê? Eu vi. Finalmente vamos casar Coruja, não é isso? Coruja. Ele é baiano, né? É. Daqui... Pelo sotaque viu? Pelo sotaque né? Mas enfim, fala sobre o ponto mais alto da Bahia. Eu acho que aqui na Bahia o discurso, tanto a respeito da Red Pill quanto a respeito do Bitcoin, tem um apelo social muito forte. O pessoal diz que Minas é a miniatura do Brasil, né? Porque o norte é petista, o sul é mais direitista, né? Esse pessoal diz que quem ganha Minas geralmente ganha o Brasil, porque ele tem uma miniatura, as regiões de Minas, eles são representativas do resto do Brasil. A Bahia não. A Bahia é o que houver de pior no Brasil ao cubo, não é isso? Tem uma frase de Mangabeira que vai fazer 100 anos agora, que diz, né, que pensa no absurdo, pensa no inimaginável. Aconteceu na Bahia, não é isso? Aconteceu na Bahia. É isso, velho. Tipo, a Bahia é o Brasil ao cubo, velho. Mas se você imaginar, você multiplica por 3 a Bahia tem o maior litoral do mundo tropical. A Bahia tem o maior
litoral do Brasil, não é isso? Tem. O que você imaginar de favela, de Bolsa Família, de corrupção, o que seja lá o Brasil tiver... De repente, você que está me assistindo aí, tô vendo várias pessoas chegando ao vivo, deixa seu like, coloque no comentário de onde você está assistindo. Eu estou assistindo aqui ao vivo a esse podcast mais recente do Renato 38. Eu gravei um podcast com Coruja de Carvalho. Tá lá no Telegram. Se você quiser assistir, é difícil passar o link aqui, mas tá lá no Telegram, no HNCast. Se alguém quiser, manda um WhatsApp para mim. Eu tô no Telegram também, @PNIDEC. P de Paulo, Nidec, @PNIDEC. Aí eu te mando o link do podcast que eu gravei com Coruja de Carvalho, um HNCast, o Mandaloriano como host, e eu conversando, entrevistando também o Coruja de Carvalho. Ou a Bahia mais, não é isso ou não? O que eu tô querendo dizer é que, estando aqui em Salvador, participando do evento, conversando com o pessoal, é mais ou menos o seguinte: se o cara hoje, ele tem uma namorada e o vagabundo da facção, da favela lá onde ele mora, dá em cima da mulher dele, ele não pode fazer nada. Então ele já entendeu que ele não tem dignidade, não tem segurança, não dá pra contar com o Estado. E ao mesmo tempo ele vê que as formas dele de vencer na vida, de crescer, de progredir, as vias honestas... E se ele gritar ela, ele vai preso. Agora o vagabundo gritar ela, ele vai preso? Não vai. Ela vai chamar o negócio de Maria da Penha pro vagabundo? Hein? Então é isso. Então é uma dupla ação contra o homem. Eu tenho um conhecido que fala isso, né? Ele fala, a Lei Maria da Penha não sobe a favela. Ela fica no asfalto. Mas subir a favela, ir no tráfico, mulher de vagabundo, isso aí a Lei Maria da Penha não pega, né? O cara que já tá à margem da lei, ele não se importa com esse tipo de dispositivo legal. Assim como também não se importa com a coisa de precisa de ter porte de arma. Eu nunca vi nenhum bandido, né? Nunca ouvi falar nenhum bandido que fica incomodado que precisa ou não precisa de porte de arma. Ele simplesmente tem arma. Ele não consegue progredir moralmente falando, ele só consegue progredir de formas criminosas. Imoral, ilegal. Então, ou ele começa a se associar ao tráfico, ou ele começa a querer também ganhar dinheiro de uma forma ilegal, porque tudo que ele for fazer vai depender ou dos favores do Estado ou da cobertura do crime. Nós somos cidadãos de segunda classe. Matar você é menos da metade da pena do que matar sua mulher por essa mulher, não é isso? A sua vida vale menos. O dano psicológico a você não é crime nenhum. O dano psicológico a mulher, você vai pra cadeia, não é isso? A mulher, lhe agredir, lhe xingar a porra toda, lhe ameaçar, não tem nenhuma proteção de mentira da Penha. Não tem Mário da Penha, só tem mentira da Penha, não é isso? Qual partido fez uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o feminicídio, que viola, inclusive, os artigos iniciais da Constituição? Qual partido... Se existisse um partido de direita no Brasil, o Novo, o PL, todos esses partidos aí que dizem que defender meritocracia e igualdade, que dizem ser direitistas, eles entraram com a ação direta de inconstitucionalidade contra o crime penal em branco de prejuízo, dano psicológico à mulher? Algum deles entrou com a ação no Supremo? Ninguém. Pois é. Tem partido de oposição no Brasil ou não tem lei? Ou o cara, mesmo não gostando disso, sabe que não vai adiantar nada, não é isso? Pois é, enquanto gente achar que Damares, que Michele, que essas pessoas não são da extrema esquerda, meu irmão, não vai ter nenhuma oposição nesse país, não é isso? Não vai ter. Não vai ter mesmo. Não vai ter. Mas eu queria entender como é que a Bahia chegou nesse nível. Tarcísio não é governador do seu estado? Ele defendeu pautas masculinas ou ele ficou estimulando o gaysismo, passeata gay, essas porra de negócio de globalista? Como é que tá a pauta moral do governador de São Paulo lá? A pauta moral lá é a mesma petista, de sempre. É a mesma do PT, não é isso? É a mesma de sempre. Pois é. A mesma do PT. E ainda acham que ele é o mais provável presidente do Brasil na próxima eleição, não é isso? A única coisa que ele tá fazendo lá, segundo alguns índices, é aumentar o roubo, a apreensão de roubo de carga, apreensão de drogas. Não, e o que ele tá fazendo... Mas é só isso. Não, tá aumentando a repressão, inclusive criminal, contra pickpocket, metendo câmera na rua igual ao sistema chinês aqui da Bahia. Metendo câmera que depois vai ser usada quando o petista entrar lá pra fazer expurgo político, não é isso? Metendo câmera de reconhecimento facial na cidade inteira pra aumentar o poder agora pra pegar o vagabundo. Mas o vagabundo vai ser a gente daqui a 4, 5 anos, não é isso? Sim. Igual eu falei lá que a decisão... Eles não estão metendo câmera reconhecimento facial na porra toda? A câmera não é nem o pior. O pior é quando ele começa a financiar o sem-teto com o nosso dinheiro. Rapaz, eu acho pau, velho. Rapaz, o cara meter câmera de reconhecimento facial em aeroporto, rodoviária, aqui no ferryboat, velho, prende mais qualquer delegacia. Rapaz, como é que você faz, velho, pra não ser perseguido politicamente no futuro, velho? Como você vai fazer pra sair da cidade? Eu prefiro que ele roube meu dinheiro do que minha liberdade e minha honra ou não? Hein? Bicho, se você der poder ao Estado pra combater o criminoso, você vai estar dando poder ao Estado pra usar isso contra os inimigos políticos dele, que é quem eles consideram criminosos, não é isso? A mina do batom lá tomou quantos anos de cara? Não, e outra coisa, quem é que determina quem é criminoso e quem não é criminoso?
É sempre o Estado, é sempre o governo. Então, por exemplo, tem um vídeo recente aqui, do Tyler Oliveira, onde ele demonstra, não é uma opinião dele, ele demonstra que no estado do Texas, aqui nos Estados Unidos, se você for preso, você vira um escravo do governo. Você vai para a plantação, colher algodão, fazer placa de carro, onde você é obrigado a trabalhar, desde cedo até o sol se pôr. Aí, de repente, você está me assistindo e fala, nossa, que bom, Paulo, porque vagabundo tem que trabalhar. Eu concordo em partes, mas você vai escravizar essa pessoa. O perigo, qual é o perigo? Será que tem algum governo que vai falar que o outro lado é criminoso e vai colocá-lo na cadeia? Será que isso já não aconteceu algumas vezes? Porque quem tem esse poder de falar quem é criminoso ou não é o governo. Então, se ele tem o poder de ter a total vigilância, de ter o reconhecimento facial, se ele tem o poder de congelar o seu dinheiro, se ele tem o poder de falar o que você pode fazer ou deixar de fazer, se ele tem o poder da pena de morte, muita gente esquece, mas no Brasil tem pena de morte. Ou seja, se a guerra for declarada no Brasil, porque está lá, coloca aí no Google, vê na Constituição e vê se isso não é verdade. A pena de morte, ela é vedada no Brasil, salvo em caso de guerra. Então, se você decretar estado de guerra, você imediatamente vai permitir a pena de morte, né? Então, eu acho perigoso quando você dá literalmente o poder de matar os cidadãos, os criminosos, que são definidos pelo Estado, ou você ainda não reparou que o Lula já foi criminoso, o Bolsonaro também já foi criminoso, o Trump foi indiciado. É sempre quem está no sistema que vai apontar para aquele e vai falar, ele é um criminoso. É normalmente isso. Então, se a gente permite, né? Eu sei que a gente tem pouco poder sobre isso, mas a gente pode pelo menos já falar, olha, eu discordo disso aí e, sei lá, tentar se proteger, né? Mas se a gente dá o poder do Estado a esse ponto, dele ter câmera, ele ter poder sobre o seu dia, ter mais poder ainda do que o governo já tem, até de falar quem tem que ficar vivo e quem tem que ficar morto, isso pode ser uma hora utilizado contra as outras pessoas, que é o que a gente vê com muita frequência. A gente vê que, no final das contas, o Al Capone, por exemplo, vocês lembram lá talvez seja um mau exemplo, mas você vai entender a lógica. O Al Capone, ele era um cara que, na época da lei seca, aqui nos Estados Unidos, nos anos 30, ele traficava álcool, ele traficava bebida alcoólica. E ele fazia isso com tanta eficiência, ou seja, ele não deixava muitos rastros, era difícil pegar, pegaram ele com o imposto de renda. Falou, olha, você não está declarando os seus impostos em dia, portanto, vamos lhe prender. Ou seja, eles forçaram uma barra, pegaram uma coisa que não era nem tão grave assim, para colocá-lo na cadeia. Será que ele é o último caso disso que aconteceu? Ou será que tem outras prerrogativas legais onde eles vão torcer um pouquinho a lei para colocar aquela pessoa que eles querem na cadeia? De cadeia? 14. Pois é. Acabou. E nunca nem invadiu nada, não é isso? Não invadiu nada. Ela foi condenada por pichar, por escrever o negócio com batom que Perdeu mané. Não, que não é, nem é tinta. É um negócio Fala, que chove Alexandre, sai, seja bem-vindo. Assistindo de Petrópolis, Rio de Janeiro. Como é que tá o clima Vamos por aí? conversar como dois empresários agora. Quanto você gasta Nossa, com que voz tráfego chata pago dessa por mulher. mês? Agência que pinta. A boca. Eu queria entender como é que a Bahia chegou Petrópolis é bom. Tá frio aí? Como é que o Eu Brasil gosto de chegou Petrópolis. nesse nível? Instituições, né, velho? Instituições. Ó, como o professor Olavo explica lá no curso dele de formação política, quem tiver interesse ainda vende lá do curso de formação política, é excelente. A primeira lição do curso de formação política é que se você for votar em alguém, se você for escolher alguém para alguma posição, é mais importante você verificar os compromissos pessoais do cara do que as crenças pessoais dele, não é isso? Entre o que você acredita ser certo e a sobrevivência de sua mulher, seus filhos e sua família, você vai pela sobrevivência de sua mulher, seus filhos e sua família, não é isso? Com toda certeza. Pois é. Primeiro você tem que ver quais os compromissos do cara e não as opiniões. Bolsonaro diz uma coisa, mas tem um outro compromisso em outra direção, não é isso? Em regra. É isso. Pois é. E uma grande lição lá são as fases da Revolução. A primeira fase da Revolução é a tomada de poder, a queda da Bastilha, não é isso? Que aqui foi o mensalão, petrolão, não é isso? Uhum. A segunda fase, que é a guilhotina lá, chama expurgos, né? Que é quando eles matam os inimigos. Se eu e você tomássemos poder total nesse país agora, a primeira coisa que a gente ia fazer é cortar nossos inimigos, não é isso? É. Você ia deixar vivo os caras querendo matar sua família? Negativo, Não tem deixa como. cortar, não é isso? É.
Tinha que cortar todo dinheiro, porque eles estão fazendo, né? Eliminando os opositores. Quando a gente terminasse de eliminar nossos opositores, a gente ia querer cortar entre a gente, né? Isso que chama contra-revolução, né? E a última fase é a normalização. A União Soviética começou votando tudo, os soviéticos, e terminou com Stalin tendo poder total e absoluto de lista de quem ia morrer sem julgamento, não é isso? A Revolução Francesa começou votando tudo, terminou coronando Napoleão, não é isso? Vai acontecer tudo isso. Eu acho que dentro de 10 anos vai ter um Bukele aqui, inclusive respaldado por Lehman, por essa galera toda, velho. Respaldado por Lehman? Todos esses bilionários, velho. Hiperinflação traz lucro ou prejuízo pra eles. Ali acaba a com candidata patrimônio dele, a menina lá. Ou seja, segundo o Renato 38, você, o rapaz que está me assistindo de Petrópolis, olha, você vai ter que esperar 10 anos para o Brasil, né, se você acredita no que ele fala, e você acredita que o governo corrente brasileiro não é bom. Se você acredita no que ele fala, e se ele estiver correto. Ou seja, para o Brasil começar a ter a possibilidade de vir a melhorar em sua administração política, 2035. 2035. Será que vale a pena esperar uns 10 aninhos? Você que está me assistindo aí, daqui a 10 anos, você vai estar com quantos anos? Coloca aí no chat. Vai estar com quantos anos daqui a 10 anos? Aí, se você esperar esses 10 aninhos, passa rápido também, né? Aí você fala, não, agora o Brasil pode começar a melhorar. Lá que quer fazer o Pix Pensão. Você acha que se Lehman fosse contra a Pix Pensão, ela ia defender isso? Se ele dissesse não essa pra lei isso, de Pix Pensão é foda, você acha né? que ela defenderia uma coisa contra o interesse do patrocinador? Não tem do como. Apoiador dela? Não tem como. Pois é. E o Pix Pensão aumenta ou reduz a adoção de Bitcoin? Aumenta. Por isso que eu falei, cara, Como é o nome da menina lá? Tabata Amaral. Bitcoin, né? Ou ela ou quem deu a ideia, ela, não é isso ou não? Parabéns. Parabéns. Obrigado, Tabata. Mas eu falei, cara, isso. Ó, eu percebi que é o seguinte, o cara hoje trabalha aqui na Bahia, o cara pra comprar esse celular, o cara, ele é o mês inteiro de trabalho, que é o que sobra pra ele do salário dele, ele compra um celular. Se ele comprar esse celular e ele for roubado, esse cara, ele é muito mais penalizado do que um cara que trabalha no banco, trabalha na Faria Lima lá, que é um dia de trabalho do cara. Um cara humilde, toma uma ação de alimentos, ou ele não aparece, ou ele chega lá sem prova nenhuma, e só faz a alegação da boca dele. Um cara realmente humilde tem acesso a advogado e instrução jurídica para se defender corretamente? Não tem. Hoje em dia, a mulher chega lá e registra o nome da criança com seu nome. E já vai chegar o Pix Pensão para você sem você ser citado. Ou alguém vai receber a porra, você nem soube e correu a revelia, não é isso? Não é isso que vai acontecer. Quanto mais instruído, quanto o cara tem mais dinheiro, ele tem mais como se defender juridicamente. Quanto mais humilde o cara, mais vulnerável é isso. Por isso que os estratos mais humildes da população, os caras que mais se empolgam, não é isso? Mais se empolga em fazer filho. Tem que botar pocando aqui, hein? Se sua mulher inventar, fizer uma falsa acusação, que você estuprou ela ou o filho de vocês, você vai contratar advogado, você tem condição de ir para outra cidade, um cara humilde, se a mulher espalhar isso no grupo da comunidade, antes da notícia chegar nele, ele já tá sendo empalado, não é isso? Já foi empalado. Tá no tribunal do crime lá, tomando pau até as horas, não é isso? O tribunal do crime, cara. Pois é. Aqui tem... Normalmente, essa questão, o que o Renato tá falando? É o cara que trabalha, tem a mulher, tem os filhos lá, tá enrolado no casamento, aquela história, às vezes morando no terreno da sogra, aquela história que a gente conhece, que é típica no Brasil. Acho que o que ele tá querendo dizer também, a interpretação que eu faço disso, é que normalmente nós vemos as fofocas dos famosos, né? Ah, sei lá, o Neymar, o Johnny Depp, ele é milionário, tem muitos milhões de dólares, e aí separou e vai ter que dividir ali, e se ele tinha 10 milhões, agora ele tem 5 milhões. Não é isso? Beleza. E o seu José, que tem ali R$1.000 na conta, ou R$5.000 na conta, ele vai ficar com 2.500, talvez, ou menos ainda. E aí ele vai ter que pagar pensão, vai ter que pagar uma série de obrigações que esse cara talvez ou se aposente mais tarde ou nem venha se aposentar, o que é uma possibilidade, não é isso? Então, o que ele está falando é que esse arranjo, não sei se você que está me assistindo, você fala, não, as leis estão corretíssimas da maneira que elas estão. Então, beleza. Então, você pode aderir de acordo. Mas tem gente que acha que as leis favorecem um pouco mais a mulher, no caso de divórcio, do que o homem. E aí, nesse caso, talvez a pessoa leve a pior, a menos que, como o Renato fale, a menos que você tenha Bitcoin, a menos que você saiba fazer autocustódia do seu dinheiro, né? Que é o que eu ensino na minha consultoria. Eu ensino a fazer autocustódia, não só de Bitcoin, mas dos dólares. Você não precisa deixar
dos dólares reais, mas se você está na blockchain, são dólares, né? Você pode ter dólares em cripto. E ali não tem risco de Bitcoin subir, descer. Ou seja, você consegue ter mais controle sobre o seu patrimônio sem deixar no Banco Itaú ou no Nubank e um juiz bater o martelo e falar, olha, congela a conta dele porque ele vai ter que pagar pensão para a mulher, vai ter que pagar pensão para o filho, vai ter que pagar... Enfim, o juiz vai bater o martelo e vai decidir o destino do seu dinheiro, né? Imediatamente. E o que tiver no banco será destinado àquilo que ele falar. Se ele falar, olha, perjúria racial, você falou a palavra errada e você causou danos psicológicos naquele seu funcionário. O juiz bateu o martelo e você vai ter que imediatamente destinar aquele dinheiro daquela maneira, mesmo que você não concorde. Aquele negócio de taxa do tráfico? Rapaz, nunca me cobraram não, mas já teve notícia de jornal aí em vários lugares, inclusive no asfalto, na Vasco da Gama, já teve vários relatos de gente sendo cobrada aí, viu? De invasão de casa e a zorra toda. Inclusive, eu fui periciar uma região que os caras estavam botando gente pra fora que morava há 40 anos na casa, velho. Então, essa casa agora é da facção Cipic. Meu Deus. No interior aí, pô, tem relato, não sei se é verdadeiro, tô dizendo que existe notícia disso, não é isso? Tem notícia de jornal em várias cidades do interior aí que a cidade tá completamente ocupada por essas facções, né? Mas isso é natural. Todo lugar que acontece erosão fiscal, todo lugar que o Estado não consegue arrecadar o suficiente para pagar as contas deles, além de déficit, uma consequência secundária é a perda de seu poder, tanto territorial quanto de setores inteiros. A tendência nos próximos anos é que o crime comande cada vez mais área mesmo do país e mais setores do governo, que é o Estado falido, né? Comandar setores do governo. Assim como é na Libéria, assim como é na África. Para você ver que rumo que o Brasil está tomando, não é isso? Hoje já é normal você ver facções que controlam. No Rio de Janeiro, onde eu nasci, é assim. Você sabe que a facção tal controla aqui e a outra facção tal controla ali. Igualzinho na Libéria, igualzinho no Haiti, onde você fica intercambiando. Uma hora é o governo, outra hora é a milícia, outra hora são os bandidos e outra hora são os traficantes. Então, o tipo de intercâmbio que tem ali, que o governo que vai, né, aquela troca de poder, é uma troca de poder, mas troca de bandido para criminoso, de criminoso para governante, de governante para miliciano. Governo de modo paralelo ou dentro do governo? Tanto os dois. Os dois? Os dois. Ter o tribunal deles e eles terem mais juízes. Essa galera não paga, não, já foi amplamente documentado que pega os caras, seleciona pra fazer direito, cursinho, a zorra toda ou não? Pra passar. Pois é. Só que vai ter uma hora que a fatia do bolo desses caras vai interferir na fatia do bolo dos bilionários. Aí o bilionário vai dizer, não corta essa galera, não é isso ou não? Ou se juntar os dois também, fodeu, né? Não tem o que fazer. É mais difícil, né, velho? Foi o que eu te falou. Os caras se juntam pra eliminar o inimigo comum. Quando o inimigo comum some, ele disputa entre eles, não é isso? É disputa entre eles. É? Ninguém matou mais comunista que comunista, não é isso? É. O Stalin foi... Pois é. Foi o eles cara. que se matam entre si. Na hora que acabou o inimigo comum, meu, eles se matam entre si, não é isso? Da execução. Exato. Eita porra. Caiu foi tudo. Valeu. Mas enfim, você acha que você seria esse Bukele brasileiro? Você... Rapaz, eu espero que não, velho. Não? É. Você conhece aquele Alia Jacta Est de Júlio César, não? Não. Não conhece essa citação, não? Quando o Júlio César atravessa o Rubicão, Alia Jacta Est, a sorte está lançada, você nunca ouviu essa frase, não? Sim, entendi. Porra, é uma das frases mais famosas da história da humanidade, não é isso? Sim, conheço. Tem a citação completa que, geralmente, quando alguém me pergunta o que eu vou fazer daqui a 5, ou 10, ou 20 anos, eu respondo com a citação completa, que tem de Shakespeare e tem também Suetônio, né? Esse foi um cara que viveu a época, né? Ele diz o seguinte, que Júlio César diz que o nosso destino é menos determinado pela nossa vontade do que pelos desígnios dos deuses, mas acima disso pela ousadia dos nossos inimigos. Eu não quero matar ninguém hoje, mas é capaz de eu matar uns 10, não é isso? Dependendo do que acontecer, você mata a gente hoje ou não? Você vai se deixar matar? É. Ou não? Se tiver em risco... Depende da ousadia do cara que vai vir pra cima de você, né? A ousadia dos inimigos. Dos inimigos. E o desígnio de Deus, não é isso? Tipo assim, o que não é isso? É verdade. Até Jesus diz, afaste de mim esse cálice, mas se não tiver jeito, seja feita a vossa vontade, não é isso? Eu digo a mesma coisa, velho. Eu não quero nada disso não, velho. Não quero nada disso. Você tá maluco, velho? Você quer? Eu não quero. Ser responsável pela morte de 1 milhão de pessoas? Não quero. Por quê? Não quero. Agora, entre isso e morrer sua família, você, a zorra toda, não é isso? É. Um abraço, sobra, não é isso ou não? Não sobra alternativa, né? Não? Você tem alternativa, mas dentro da alternativa que tinha ali, não é isso ou não? É.
Eu preferia não, velho. Eu preferia que eles me dêem minha licença não remunerada. Eu vou me embora, né? Isso, vou ser empresário, meter minha plataforma no ar. Você não queria que minha plataforma tivesse no ar, não? Eu queria. Ser anjo de startup, empresário, gerar riqueza aí, sendo útil às pessoas, o duplo obrigado, não é isso? Inclusive, uma das críticas que o Léo Dias lá da Brado tinha em relação ao Breno lá do Café com Seu Pai era exatamente essa. Ah, ele ensina a mulher a enganar. Rapaz, se tem um negócio... O comércio é uma troca que eleva o valor. Se eu lhe vender esse copo de R$10, é porque pra mim... ele vale menos de R$10 e para você ele vale mais de R$10. A gente fez essa transação, eu e você estamos mais ricos agora, não é isso que é comércio? Não é isso? É isso que é comércio. Se ele vende um curso, se ele vende consultoria, ensinando a mulher não ser puta, se ele vende o curso ensinando a mulher a conseguir não ser usada, não dar você o cara que claramente não tem nenhuma intenção de ter porra nenhuma com ela, a mulher tá pior ou melhor depois? Melhor. Pois é, velho. Ah, mas o cara foi enganado porque ela fingiu ser decente. Bicho, se ele... Aí a gente vai ter que vender um curso pra ele ensinando, ó, essas Ah, aqui não estão se querendo enganado. zerar a quilometragem. Já é um novo mercado, não é isso novo não? mercado. Rapaz, inclusive eu repito o que eu falei a Breno. Eu acho que o Ministério da Saúde tinha que dar uma placa a Breno pelo combate às doenças venéreas, certo? E a Associação de Prostitutas Cafetões tinha que dar um prêmio a Breno. Breno está aumentando o valor da prostituição, reduzindo as vaginas grátis sem camisinha no aplicativo, não é isso? É. E Breno está reduzindo a AIDS, porque quando o cara vai na prostituta, ele usa camisinha. A mina do Tinder é najante, não é isso ou não? A mina querendo namorar, ela não tá dando sem camisinha alta aí? Tá. Ou não? Tá. Pois é, Breno é um cara que merecia prêmio do SUS, não é isso? É isso. Você já O quê? viu? Você já viu Café aquela com seu história? pai, não é isso ou não? Café É. com teu pai. Com o seu, é com o teu, como É é? com teu pai, é. Você já viu aquele negócio É de... teu ou seu? É teu. Café com teu pai. Você já viu aquela história da roleta russa de piroca? Mas só pra encerrar isso aqui, Ah. o comando dele, o Dom Sandro tem razão. Ele não está do nosso lado. Ele tem razão. Mas ele não tem público masculino. Ele não vende curso pra homem. É. Não, ele nunca disse que estava do nosso lado, não é isso ou não? Exato. Eu queria ver um debate entre o Dom Sandro e o Renato 38. Porque eu acho que... Bem, tanto o Dom Sandro quanto o Coruja de Carvalho, eu acredito que eles descrevem um problema real. Mas a solução deles, eu me pergunto se é melhor. Porque qual a solução deles? É um celibatário voluntário. Fala, olha, eu voluntariamente escolho, é isso que é o argumento deles. Eu voluntariamente escolho, até o final da minha vida, ou até eu mudar de ideia, até o final da minha vida eu escolho não me relacionar com mulher nenhuma. Por quê? Porque não vale a pena. Eu falo, olha, o problema é real, mas será que a melhor solução é essa? Eu não sei se eu concordo com isso. Mas eu entendo o argumento. Né? Eu entendo porque eles falam, olha, é um risco jurídico que a pessoa está correndo. Exato. Ou não? Ele mentiu ou não? O pessoal Porque- se emocionou demais. É isso, não, ele diz verdades, isso é indiscutível, não é isso? É. Mas assim, o que ele fala é bem mais suave do que o que a gente fala, né? Não, mas ele diz algumas verdades, que se ele dissesse a verdade total do Profano Feminino, Aí ele ele não ia tava vender preso, curso a né? mulher. Não, ele vai vender curso a mulher dando a total ou não? Não vai. Ele tem que dizer o que o público dele quer ouvir, não é isso ou não? Pra Hein? vender curso, né? Pois é. Senão ele vai virar o Val que disse a Neném que Neném é corno, né? O Profano Feminino, de Nessahan Alita, é um livro que eu li na adolescência. E eu li esse livro, eu tinha uns 13 anos, já estava na internet. E hoje o pessoal fala, né, que é o livro principal que você tem que ler da Red Pill, é o Profano Feminino. Ele tem uns 3 ou 4 livros. Não é isso que mesmo todo mundo sabendo que Neném é corno, morreu, não é isso ou não? Ou não? É. Ou não? E a mulherada ia denunciar ele na Maria da Em vez de Penha. dar dinheiro a ele. É, em vez de dar dinheiro. Exato. Mas enfim. O que você já viu falar dessa história de roleta russa de piroca? Já vi o negócio do relato lá, a menina de 13, 14 anos, fazendo a competição com os meninos de quem é que consegue meter mais sem ejacular nas meninas. Essa competição, se eu fosse menino de 13 anos, eu perdia 3 vezes de seguida ali, você. que competição Com idiota. toda Você certeza. fica metendo sem camisinha nas amiguinhas pra ver quem consegue segurar mais. Eu ia perder a competição rapidinho, não é isso ou não? Hein? Mas a roleta russa de piroca é pra mulherada, é pra menina e os moleques menor de idade fazer isso nas festinhas. Sim. E só que a ideia é como é que isso se normalizou a ponto de ser menina de classe média fazendo. Não, o cara não tem nojo de meter a rola dele sem camisinha no lugar que o cara acabou de meter, né? Que desgraça, não? Ele não tem nojo de pica de gala, não? Não tem. Que merda, né, velho? E sem proteção. Ninguém usa proteção. Pois é. E aí a menina engravidou. A terceira lei de Newton vai resolver isso. O que mais tem agora é a gente que não quer nem que o filho vá pra escola, não é isso? É. Que não quer que o filho durma na casa de ninguém, nem do próprio pai, da própria mãe. O que vai ter agora é um retorno de famílias
super conservadoras, inclusive contra, agora não tem Opus Dei, não tem Arautos do Evangelho, o que mais tem agora? A gente dizendo que camisinha anticoncepcional é satânico, satânico, é luxúria. É luxúria. Você tá evitando a responsabilidade, só é pra fuder se engravidar, não é isso? Pois é. A maioria dos vagabundos, a maioria dos criminosos, a maioria dos problemas sociais, a maioria das pessoas velhas morrendo sozinhas, a maioria dos drogados advém da mulher dar pra quem ela quiser. O normal na próxima geração, eu acredito firmemente, o normal vai ser os pais decidirem junto com a mulher quem vai ser o marido dela. E se ela não concordar, ela vai passar a ser uma filha de ninguém. Se um dia você tiver uma filha, eu recomendo que você diga a ela o que eu digo a minha filha. Eu digo, meu amor, nenhum homem respeita nenhuma mulher que ele come de graça. A puta, ele bota a camisinha e paga. Se ele te comer sem camisinha e não pagar, você é inferior que uma puta pra ele, não é isso? Vale menos que uma puta. O que você acha na rua, você devolve na rua, não é isso? Você vai devolver aonde você achou no meio da rua? Deixar ela na esquina. Se eu pegar na sua mão, eu tenho que devolver aonde? Ué, no mesmo lugar que você tem que encontrar. Na sua mão, não é isso? Mesmo que sua filha seja uma vagabunda, vou dizer, sua filha é uma vadia, me traiu aqui a prova, tome ela de volta, não é isso ou não? Isso. Você vai dizer, não quero? Não, graças a Deus que eu não matei ela e devolvi na sua mão, não é isso? Inclusive o dote. Ela vai voltar pra casa. O dote é proteção, inclusive no islamismo. Se o cara matar a mulher, ele não recebe o dote de volta. O corno, dependendo da grana, às vezes prefere o dinheiro que matar a mulher, não é isso? Pro certeza. Pai da mulher é melhor o dinheiro ou a filha viva? É melhor a filha. Mesmo adulta era viva, não é isso? Sim. Sim. Depende de quanto seja a grana, né ou não? Depende de quanto seja a grana. Eu não sei se o Renato fala que essa ideia do dote e dos casamentos arranjados, que eles vão voltar. Eu entendo que isso, de fato, existe uma resposta mais conservadora a toda essa maluquice que a gente vem vivendo. Ou seja, objetivamente, hoje tem mais pessoas que não querem mandar o filho para a escola, que preferem fazer homeschooling. Eu moro numa cidade do interior conservadora dos Estados Unidos, e aqui tem igrejas que tem escola dentro da igreja, tem o daycare da igreja. Então você não precisa mandar o seu filho para a escola pública se você não quiser. Se você tiver algum tipo de arranjo, é tranquila, você pode, se você tiver esse recurso de tempo, de dinheiro, não é tão caro você fazer isso aqui. É possível, né? Fora que as escolas públicas daqui são melhores daqui do Brasil, né? Existe essa resposta já. Existe a resposta carnívora ao veganismo. Existe uma série de respostas. Mas nós voltarmos ao dote, embora seja, como ele está falando, um arranjo economicamente mais viável, economicamente, não estou falando moral, certo, errado, economicamente faz mais sentido, dentro da dinâmica individual de cada um. Mas eu acredito que isso depende da hiperbitcoinização, que é o que ele também fala que vai acontecer. Ou seja, é o nosso dinheiro, né? O dólar, o real, o peso, ele valia absolutamente nada, nós nos tornarmos escravos, e aí somente quem tem Bitcoin ou ouro, ou ativo que é considerado muito duro, né? O termo técnico é esse, duro, né? Hardness. Ou seja, ativos que são considerados duros e que, portanto, eles vão valorizar ao longo do tempo. E aí, ou seja, precisa que haja um caos cada vez maior para que esse arranjo ele se torne prevalente. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que ele esteja errado nesse ponto. Mas faz congruência com o pensamento dele. É congruente, porque ele fala que no Brasil, daqui a 10 anos, talvez com a hiperinflação, a alta classe política e social, financeira do Brasil vai começar a se incomodar e vai querer uma reforma onde o governo brasileiro vai imprimir mais dinheiro, vai ter uma severidade fiscal, econômica, e aí vai começar a retomar a coisa no eixo, né? Aos eixos. Então vamos ver. Mas eu espero que ele esteja errado. Mas é congruente o pensamento dele, né? Será que é provável que vai acontecer tudo isso? A hiperbitcoinização, um Bitcoin valendo 10 milhões? Será que a gente chega lá? Pois é. Inclusive, o DOT vai propiciar contratos de arbitragem. Na hora que alguém... Isso é uma coisa que já existe aqui nos Estados Unidos. O normal aqui nos Estados Unidos é a arbitragem. Você vai oferecer um serviço, vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Antes de você assinar qualquer coisa, quer dizer, ao assinar, você concorda que antes de ir para a justiça, você vai arbitrar. Ou seja, você vai ter uma conciliação, você vai ter um árbitro definido por você e pelo contratante, pelas duas partes,
pode ser você e o banco, você e outra pessoa, que você concorda ir para arbitragem antes de judicializar. Isso já existe aqui. Alguém chegar para você e dizer assim, eu amo sua filha 300 mil reais. Se você botar mais 100, a gente vai botar 400 na mão do árbitro, e se ela procurar a delegacia ou a injustiça feminista, ela vai perder o dinheiro. A gente, no Brasil, a arbitragem é lícito ou ilícito? Arbitragem é lícito. Pois é. Quem faz o casamento, quem tem autoridade espiritual, moral, celebrar o casamento é a igreja, quem tem que ter a autoridade moral e espiritual para encerrar o casamento dizendo quem deu causa de quem é quem? É uma juíza feminista? Meu Deus do céu, um Deus é mais. Você viu a menina de 24, 25 anos que virou magistrada agora, que era dos caras da STJ, STF, sei lá o quê? 24 anos? Um negócio assim, velho. Rapaz, é isso, velho. Não importa a idade. A seleção de juiz, ela é objetiva ou é subjetiva? Subjetiva. É isso. Essa galera, seleção de juiz, de Ministério Público, eles selecionam pelo quê? É pelo conhecimento real ou é pela conformação ideológica, não é isso? Como professor de federal, pronto, que forma essas pessoas todas. Como é a seleção de professor de federais e estaduais? O cara aqui da Bahia que não sabe conjugar um verbo, né? O Jerônimo? Isso eu não posso falar, né? Especialmente aqui na Bahia, não posso dizer, né? Eu já falei muito sobre isso antes dele ser meu superior hierárquico. Pode ver os vídeos antigos aí, não é isso ou não? É? Você concorda comigo ou não? É difícil. É difícil, cara. Ó, eu quero falar o seguinte, hein? Já a gente vai começar a falar do povo. O cara, o analfabeto, o cara que fuma maconha, por exemplo, um Lula ficar falando maluquice de economia, de políticas públicas, beleza, porque o cara não estudou, entendeu? O problema é quando uma pessoa que teve a oportunidade de fazer mestrado, de morar no exterior, quando um cara... Mas essa coisa de falar que o Lula não teve oportunidade, ele não teve oportunidade 60 anos atrás. Não tem como você falar que nos últimos 20, 30 anos ele não tenha tido essa oportunidade, não é isso? Isso é uma coisa que é importante ser falada. Ele não teve oportunidade de estudar? Hoje, nos últimos 10 anos? Não, nos últimos 10 anos ele já era milionário. Já estava na política, já tinha tido muito dinheiro passando no bolso dele. Ele teve oportunidade em vida. Ele pode não ter tido aos 14 anos, aos 20 anos, mas recente, de um tempo para cá, ele teve muito mais oportunidade do que você que está me assistindo aqui e do que eu, com certeza. Então, assim, não é desculpa. É isso que eu quero dizer. Não é um atenuante, é um agravante. Tipo, Haddad vem e fala as coisas que ele diz, é muito mais absurdo, velho. Um cara que não teve a oportunidade, um cara que claramente é analfabeto, que não sabe como conjugar verbos, me faz, quis, com Z. Tipo assim, você tá sentindo ali que o cara tá no mundo dele. Ele foi aonde ele podia, não é isso ou não? Foi. Agora, um cara que teve a oportunidade de estudar e tal, e não aceita as 6 lições, pelo amor de Deus, né? Isso é verdade, Alexandre. Como que você avalia o Haddad? O governo Lula vai ficar igual na parte econômica? Vai ficar... Rapaz, ele é muito eficiente, velho, no objetivo que ele... Então, vai ficar igual os países, assim, pobres, né? Eu tenho um conhecido que ele foi para... Sei lá, ele foi para um país desse... Indonésia, Indonésia, ele foi lá para surfar. E aí, ele falou... Ele chegou lá, pegou, acho que coisa assim, de $500 mil que ele tinha para passar a viagem, e ele foi lá trocar pela moeda local. E aí ele recebeu milhões. Aí ele falou assim, caramba, virei milionário, não é isso? Então, assim, existe a possibilidade de nós virarmos todos milionários e sermos pobres. Os países pobres são assim. Você vai na Venezuela, tantos milhões, você compra um café. Não sei se a conta é exatamente essa, eu não tenho nem interesse de saber o câmbio deles, né? Que relevância faz. Mas tem fotos aí que você vê e fala, olha, esse montanha de dinheiro aqui dá para comprar uma caixinha de leite. Esse tanto aqui dá para comprar um pão. Virou todo mundo milionário e ficou todo mundo na miséria. Isso é bem comum nos países assim, bem pobres, né? Isso acontece com muita frequência. Que ele teve, né? Agora, o maior auxiliar, a maior linha auxiliar que Lula teve na missão de destruir o Brasil foi Tarcísio, velho. Tarcísio conseguiu os 11 votos, como é que chama? Decisivos, para passar a reforma tributária de Lula, que vai triplicar em média os impostos sobre serviços e levar o Brasil até o maior imposto sobre o consumo do mundo, o IVA, né? Tipo assim, aí o pessoal, é o verdadeiro. Que oposição é essa, velho? Tarcísio aqui é oposição. Pra quem não sabe, o cara que conseguiu os votos para passar a merda de destruir o país, velho. Por quê? Funciona o seguinte, pra quem não sabe, todos os grandes economistas sempre falaram que você nunca deve ter imposto sobre o consumo, mas sobre a renda. Então você teria que tributar a renda e isentar imposto sobre o consumo, porque aí você
você tá penalizando, inclusive, quem consome mais no Brasil é quem ganha dinheiro, certo? E joga esse dinheiro automaticamente em todas as contas do mês. Sim. E aí você tributa tudo isso, você impede a pessoa de progredir, a pessoa não consegue acumular dinheiro. Quem trabalha, quem é assalariado. É o seguinte, tem um conceito que é destruição de bem-estar social. Tem imposto sobre consumo que tem baixa destruição do bem-estar social. Você pode tributar pesadamente consumo, destruindo pouca riqueza. Tem um cara, quem quiser pesquisar sobre isso, pesquise John Mirlies. John Mirlies, ele tem amplas, melhor ainda em português. Pesquisa o cara, que inclusive estava no programa de governo, foi eleito com Bolsonaro, mas Marco Sintra, não é isso? Que propunha o imposto único. Esse cara tinha mais condição moral, intelectual e tudo mais de ocupar o espaço que o Paulo Guedes ocupou. Uma das coisas que o pessoal que cercava Bolsonaro propunha abertamente era imposto único. Imposto único é um imposto neutro. Para você saber se o imposto destrói ou não riqueza, é só saber o quanto ele muda o comportamento das pessoas. É isso. Você entende o conceito de elasticidade? Elasticidade é o quanto as pessoas deixam de produzir ou de comprar alguma coisa, elasticidade de oferta ou de demanda, mudando o preço daquela coisa. Se a elasticidade do bem for pequena, se as pessoas continuarem consumindo com preço mais alto, você pode tributar consumo à vontade, que a destruição de riqueza é pequena. Agora, se fosse uma tributação pequena, as pessoas param de produzir ou de oferecer aquilo, você destrói o mercado, não é isso? É isso. Aí isso acabou, é muito fica todo mundo desempregado e tal. Lembra do exemplo do negócio do copo? Sim. Cada transação fica todo mundo mais rico. Se a transação deixa de existir, as pessoas passam a ser mais pobres, não é isso? E se a pessoa deixa de produzir, deixa de trabalhar, automaticamente, no fundo, a arrecadação vai cair. É a curva de Laffer, né? Pois é. A arrecadação cai. Se a arrecadação cai, o Estado vai se bancar como? Eles querem fazer a arrecadação aumentar acabando o dinheiro físico. Fazendo todas as atividades negras e cinzas que hoje ocorre em cash, por exemplo, pagamento de jogo do bicho, compra escama de cocaína, compra de voto, prostituição, passar a ser no Pix, que aí o cara vai conseguir arrecadar, não é isso? É isso. Dentro de 2, 3 anos, não apenas o imposto sobre consumo vai explodir, não apenas vai triplicar os impostos sobre serviços, como a possibilidade de utilizar dinheiro físico vai estar quase zerada. A Europa tem vários organismos aí tendo como objetivo... Exatamente, eu compartilhei hoje, mais cedo, justamente isso, né? Que na Espanha saiu essa semana que se você quiser sacar a partir de 3 mil euros, você tem que explicar o porquê que você vai sacar esse dinheiro em espécie. Né? Aquele dinheiro que é seu. Você tem que explicar o porquê. Aqui nos Estados Unidos, se eu for sacar acima de $1.000, eu acho, é uma coisa assim, de 500 a $1.000, muitas vezes eles vão te perguntar o porquê que você está sacando aquilo. E calma aí, pode ser para comprar um corta-gramas, né? $1.000, pode ser para comprar um celular, pode ser comprar um computador. Você não tem direito, você tem que explicar, né? Como. Aqui eles perguntam de tudo. Então, assim, cada vez, hoje, mais de 80% de todo o dinheiro, ele já é virtual. Né? Você que está me assistindo aí, de repente, você não tem R$1 na carteira em espécie, $1 na carteira, porque você vai usar o Pix, vai usar a aproximação, né? Hoje em dia já existe essa guerra ao dinheiro. A gente utiliza cada vez menos o dinheiro físico. E isso é, como dizem os americanos, by design. Isso é de propósito. Porque quanto menos dinheiro físico tiver na praça, mais controle ele vai ter sobre o governo, sobre o dinheiro digital. O que é mais fácil? Você controlar digitalmente ou controlar fisicamente? Controlar digitalmente. Então, existe essa tendência muito forte de ter cada vez mais dinheiro digital no Pix, no banco, dinheiro digital assim, né? Não é Bitcoin, não é cripto, é dinheiro digital onde o governo pode ver onde ele está. 2030. Aqui no Brasil é 2028, daqui a 3 anos. E se você quiser saber como você se livra disso, o Bitcoin Red Pill de graça lá, não é isso? Bitcoin Red Pill. Se você quiser me encontrar, estarei mês que vem em Porto, em Lisboa, não é isso? Em julho, está abertas as inscrições aí, como é Recife, Fortaleza, Missão Bitcoin, não é isso? Herege ficar feliz, né? Missão Bitcoin.com.br, não é isso? Como é o nome? Alan, como é o nome do negócio de Alan? Educação Real, minhahonra.net. Educação Real você compra clicando no link na descrição, que é o nosso patrocinador, né? Aí pronto, já fez a propaganda de Alan aqui, né? Se você quiser aprender. Alan Churan. Tem de graça, esses tutoriais tem de graça na internet, mas aí você vai ter um professor para lhe orientar. E o suporte. É isso. Acho que é 400 conto, 300 conto, um negócio assim. Você passa no cartão 1 milhão de vezes lá. Se pagar em Bitcoin, tem desconto. Chama Batismo Bitcoin. Isso aí você vai aprender a gerar e assinar chaves offline, velho.
Ninguém lhe rouba. Você leva seu dinheiro pro caixão, não vai ter negócio de filho indigno, esposa adulta, ela não leva um centavo. Juiz feminista, acabou, velho. Você pode fazer igual o Negão lá. Como é o Negão, que tem endereços do Negão lá, que a galera sabe que tem não sei quantos milhões de reais, acho que são 800 milhões de reais. E o Negão chegou e falou pro juiz, você tá maluco que eu vou dar essa assim? Rapaz, é minha aposentadoria. É Gladson, não é isso? Imagine qual outro ativo ele ia dar risada na cara do juiz e ia dizer, não, rapaz, se é minha aposentadoria, eu não vou lhe dar, não. É. O quê? E o juiz ia tomar, né, cara? Incrível. Agora, até ele, a mulher roubou, não é isso? A Marielles, como é o nome da venezuelana lá, pegou, sacou acho que 7 mil Bitcoin do cara, né? E se foi curtir aí pelo mundo. Mas também já foi presa, né? Já foi na presa. Colômbia, uma zorra assim, né? Cara, mas saiu arrepiando, né? Mas aí se ele tivesse... Já pensou se a gente fosse levar isso a pé da letra? O filho dele, mesmo que ele ficasse preso e tudo mais, o filho dele ia continuar milionário. Se ele quisesse, se honrasse ele. Se ele quisesse. Pois é. Mas então, ninguém ia tomar o dinheiro. A conversa agora, a conversa que o João Neto tinha que aprender a fazer era a seguinte. Seu corpo... Suas regras. Meu dinheiro... Minhas regras. Agora não é meu dinheiro todo, é meu Bitcoin, minha regra, não é isso ou não? Bitcoin, minha regra. Sua pepeca, suas regras, meu Bitcoin, minhas regras. Aí você tem que conversar com sua filha, não é isso ou não? É assim mesmo. Quem dá a boca dá tudo. Se você beijar na boca, meu irmão, e eu souber, você não me sucede mais, não é isso? A conversa é essa, acabou. não é isso? Não, você pode beijar na boca. Você que tá na hora de beijar na boca, quer casar, a gente vai arranjar junto o seu noivo, não é isso? É. Se você quer arranjar um sozinha, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Se eu não participei da decisão, eu não vou participar da consequência, não é isso? Ou não? É isso. Eu vou sustentar filho dos outros? Nós somos todos cornos, né? Todos. Cookhold. Como é o nome do passarinho lá? Cookhold. Como é o nome do pássaro lá? Descarado que joga o ovo do outro? Todos nós somos cornos. Todos nós somos obrigados a sustentar filho da puta bastardo. Os vagabundos todos aí não engravidam as putas, a gente é obrigado a sustentar da escola pública, a educação, a zorra toda pra esses filhos da puta ou não? Infelizmente não tem como. Pois é. Não, até nós somos cornos e as mulheres também. Não quer ser corno, não quer ser corno, você não quer sustentar o filho da puta, compre Bitcoin. Se você tiver dificuldade, bote lá, @R38TAO, pode clicar, tem tudo ali no link da bio. Senão você bota aí de graça, de graça. Bitcoin Red Pill no YouTube, tem ditado. Bitcoin Red Pill no Instituto Hoffa, tem lá o PDF grátis, não é isso? Alan bota, inclusive, lá como é o nome do... Aí o link, não tem o link, como é o nome da porra do link que você vai ganhar a comissão? Aqui, ó, educação real. Pois é. Eu acho que uma das melhores introduções que tem ao Bitcoin, não somente como ativo, mas como filosofia, disso que ele está falando, a separação de posse e propriedade, o que é você ter soberania. Eu acho que uma das melhores introduções que tem não é nem o The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, que é um livro excelente de economia austríaca, é o livro do Renato, porque ele mostra a governança do Bitcoin, como funciona, ele mostra toda a filosofia por trás, ele mostra a parte de soberania, ele mostra por que o Bitcoin ele funciona, por que é um experimento que tem dado certo nos últimos 16 anos, o que é o efeito cantilhão, fala da impressão do debasement é um livro de economia austríaca, realmente, com toda a filosofia Bitcoiner por trás, que é uma filosofia, fala, olha, eu quero participar menos desse contrato social, que eu não assinei nada. Já ouviu falar do contrato social? Então, eu não assinei contrato social nenhum. Fala, olha, será que tem como eu participar menos disso? Tem, comprando Bitcoin e fazendo autocustódia. E é basicamente essa a mensagem do livro dele. O Educação Real tem tudo o que você precisa sobre o Bitcoin, parte teórica. Inclusive, eu agradeço muito o Renato, porque só a introdução do Bitcoin Red Pill, só os argumentos que você coloca ali... Eliezer de Queiroz Moreira. Quem sabia que era esse cara? O maior magnata. Eu botei há 7 anos atrás esse cara no livro, mas quem sabia que era há 7 anos atrás? Pois é. Só aquela abertura lá é sensacional, cara. Exatamente, cara. O Lula, né? A corrupção do PT trouxe o Bolsonaro. E o João de Deus. E todo esse pessoal aí mostrou a verdadeira moral do país. João de Deus, né? Dilma. Enfim. O Bitcoin... A Dilma que foi lá no João de Deus. A Dilma, a Xuxa, vários desse pessoal da classe política, da Beautiful People, frequentava o João de Deus. Que é aquela coisa do católico brasileiro, né? Que ele é católico, mas ele também faz uma mandinga, mas ele também faz uma simpatia, mas ele também bota o nome da chefe no mel, no congelador. Ele também faz outras simpatias e mandingas, né? E ele também vai lá tomar um banho de pipoca, vai no João de Deus. Isso é muito comum, né? E toda uma parte significativa aí da classe política e artística foi lá no João de Deus.
tem essa perspectiva de que, tipo, mano, não vale a pena você pensar que um país desse pode se católico regenerar macumbeiro. pela via política, porque não dá. Mas eu não queria que tivesse um Bukele no Brasil, não, velho. Eu queria que tivesse um Suharto no Brasil. Eu queria que tivesse um cara que chegasse aqui, meu irmão, e matasse 10 milhões de habitantes, velho. Se passasse o rodo, velho. 10 milhões? Acho que não tem 10 milhões de vagabundo pra morrer, não, velho. 10 milhões é a Terceira Guerra Mundial, porra. Rapaz, esse Suharto... Pesquisa o que aconteceu na Indonésia em 65, velho. Foi coisa de 120 dias. Pesquisa o que aconteceu na Indonésia. Os caras abriram a porta da cadeia, disseram assim, ó, velho, é $10 pra cada comunista, e se vocês não matarem ninguém nem de 60 dias, meu irmão, a gente vai matar vocês, não é isso? Pode sair se vocês quiserem. Meu Deus, velho. Pesquisa aí quantos comunistas morreram na Indonésia em coisa de 120 dias. Depois pegaram os parentes do cara, até 4º grau, até o sobrinho do cara, disseram, você nunca mais pode ser servidor público, votar, sem emitir sua opinião pública, você vai morrer. Aí em 98 os caras deram pra trás, disseram, não, foi um exagero, 4º grau, não é isso e tal. Os direitos humanos vão cair matando. Aqui era o que? E caíram matando na Indonésia? Eles botaram pra foder com a Indonésia? Nunca mais teve comunista lá. Rapaz, tem uma frase que os caras dizem aí. Né, velho? Naquela época lá. Outro dia, tem uma frase que os caras botam na Europa, que os caras querem fazer protesto e botam assim, os muçulmanos sabem como tratar as mulheres, né? Porque se o feminista reclamar, você tá ofendendo o islâmico, não é isso ou não? Tem uma frase que eu gosto de dizer que os muçulmanos sabem como tratar os comunistas, e os comunistas sabem como tratar os muçulmanos, não é isso? Ele não sabe como tratar o muçulmano sabe como tratar o comunista, não é isso? Eu gosto dos muçulmanos. Não gosto não, mas esse aspecto específico aí eu tenho que admitir que eles são bons. Os caras são bacanas, não é isso? A União Soviética, meu irmão, quando foi a testa no Afeganistão lá, se lascou, não é isso? Acabou a União Soviética, não é isso? Acabou. Que é uma merda com a população de 1/5 da Bahia na época, não tinha nada, e mesmo assim os caras se fuderam, não é isso? É isso. E a Afeganistão, Indonésia, realmente Indonésia os muçulmanos botaram focando pra cima dos comunistas. E os comunistas também, a China até hoje lá, meu irmão, não tem conversa, não é isso? Ali não tem conversa. Ó, vamos lá. Uma imagem, ó, que o tradutor manda pra mim, ó, do nada. Ele mandou. Hoje, meu aniversário de 50 anos, sem marido, sem filhos, e eu fiz um bolinho, a mulher tá segurando um bolinho que cabe na palma da mão. Com a velhinha de 50. Mas essa imagem foi feita por IA, essa imagem não é real. Mas ela descreve uma coisa absolutamente real, que depois a gente te mandei. O cara, mas essa imagem é falsa. Aí eu mandei o negócio do jornal, não mandei o negócio do jornal depois, da Folha de São Paulo, descrevendo a situação exata, né? Quem vai cuidar de mim, né? Quem vai cuidar de mim? Então, aí eu fui lá e comentei, o SUS. Vai pro SUS. Vai pro SUS. Mas o SUS vai existir daqui a 30 anos. Tem SUS em Cuba. Não vai. Vai ter mais velho vai ter mais idoso do que adulto, bicho, nesse país. Alguém, se você tá me ouvindo, velho, se você acha que você vai receber aposentadoria, pai, você vai morrer na velhice miserável, velho. O presidente lá do INSS não disse que a aposentadoria pode colapsar em 5 anos? Não, acho que foi do CGU, não foi do CGU que disse isso aí? Enfim, mas pode colapsar em 5 anos. E aí vai estender agora a idade mínima para homens para 78. Tá maluco, velho? 78? Rapaz... 78. Aposentado, imagina isso. O homem aposentar aos 78. Ou seja, você vai trabalhar até morrer, né? Porque vai trabalhar até morrer. Se a expectativa de vida é o quê? 75, 74, não passa de 85. Isso é, objetivamente, trabalhar até morrer. Ou seja, não tem aposentadoria. Não tem. Do homem é quantos anos antes? E o homem vive quantos anos menos? Na prática, a mulher recebe entre 12 e 14 anos mais de previdência do que o homem, velho. Should I switch to Monday CR? Se a esperança de vida do homem é menor, velho. Sim. Nós somos cidadãos de segunda classe, em todos os ramos do direito. Eu não conheço, pessoalmente, nenhuma norma que beneficie o homem em nenhum ramo do direito, nem administrativo, nem constitucional, nada, velho. Nada. E a questão é que todos os países do mundo em que a fecundidade despencou foi que houveram direitos desequilibrados em relação de mulher em relação ao homem, a ponto de inviabilizar a maioria das famílias estruturadas e sem engenharia social. A maioria das famílias só vai ser estruturada, a fecundidade da demografia só volta ao normal quando acabar os privilégios feministas. A questão é que os privilégios feministas... Tô pensando, por que o Renato 38 tem 2 canetas? Olha, ele tem uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Por que a pessoa tem que andar com 2 canetas assim? Ou uma caneta, uma lapiseira, mas ainda assim, né? Deve ser igual arma. Se uma falhar, tem a outra. Do welfare, do Estado Social, que tá acabando. Eu acho que a gente tá próximo do pico de esquerdismo.
O pico do esquerdismo está Que é o próximo. pico do tamanho do Estado em relação à riqueza da sociedade. Aham. E a única coisa que a gente pode fazer de verdade contra isso, não violenta, é comprar Bitcoin em autocustódia, velho. Também não adianta comprar Bitcoin e deixar na mão do vagabundo, né? É. Do Gladson, da corretora lá, Mercado Bitcoin, sei lá que desgraça seja, não é isso? Compra a porra e saca, não é isso ou não? Hein? Mais de 90% das pessoas que compram Bitcoin nunca sacam. Nunca sacam. A maior parte esmagadora das pessoas que têm Bitcoin deixa na corretora. Que eu não concordo. Eu acredito que a pessoa tem que sacar e fazer autocustódia. Mas é mais... Eu já vi os números, é mais de 90% das pessoas hoje que compram, né? A maior parte do Bitcoin está em autocustódia de outras pessoas que compraram. A pessoa que comprou lá atrás e tudo, ou instituições que têm autocustódia. Mas hoje, 90% de quem compra Bitcoin deixa na corretora. E aí, a corretora, você que está me assistindo, você lê os termos na corretora? Será que a sua corretora não pode falar, olha, qualquer pane aqui, aqueles bitcoins que você tem vão ser convertidos para dólares e tudo bem, ok? Não foi isso que fizeram com ouro, não é isso que fazem se eles desapropriarem a sua casa, né? A gente fica com a sua casa, faz o que quiser e vai dar um valor correspondente. Ou seja, você não tem. Eles têm a prerrogativa de você de tomar aquilo, né? Então o ideal é fazer autocustódia e pouquíssima gente faz autocustódia. Musk, me mande que eu te mando de volta em dobro, não é isso? Não? Exatamente. Aí é brincadeira, né, velho? Ouro do Pix é foda. Rapaz, você viu no evento ali quantos caras perderam fortunas, né, bicho? Perderam. O camarada lá, o corno Minha Casa Minha Vida. Aquela foi de lascar, não é? Aquela foi de lascar. Rapaz, o cara perdeu. O cara contou, a história demorou uns 20 minutos da gente lá no evento, o cara contando, mas rapaz, mas como assim, velho? Não foi uma vez só, não. Não, o cara era conhecido como corno Minha Casa Minha. Eu não acho que ele era corno, não, mas é um otário, não é isso? Como é que chama? O cara, a mãe dos filhos, beleza. Que você não vai tirar o filho da casa dele, não é isso? Não, a mulher lhe deu um filho. Porra, ficar com crédito na casa. Mas depois ele arranjou outras namoradinhas que botaram ele pra fora da casa. E a última, ele conhecia a mulher há 6 meses, botou na casa 90 dias, inventou a falsa acusação contra o cara, não é isso? E a mulher era emissol ainda. Tinha uma... Não, e ele voltou pra buscar a roupa dele. Filho. Ele voltou pra buscar a roupa dele ar-condicionado. A mulher, você não tira nada daqui, vai ser tudo meu filho quando ele crescer. Nem a roupa do cara, meu irmão. Isso. Ela tinha um filho, o filho dela tinha 6 anos de idade. Como é que pode? Nem a roupa do cara ele não tem direito de levar. E o ar-condicionado que o cara tinha acabado de comprar para levar pra casa da mãe dele, pra ele morar lá. Nada. Isso é o que mais acontece. Mas esse cara aí, mano, se lascou, hein, com mulher, hein? Porque eu falei, mas cara... Não é esse cara, isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Isso é a história de vida de metade dos casamentos. O cara mora com a mulher, aí a mulher separa. Imagina, ó, vê se isso é a coisa mais comum que tem. Primeiro, metade dos casamentos terminam em divórcio. E isso daqueles que casam. Se você pegar a estatística completa do pessoal que mora junto e depois juridicamente ficou casado, é maior ainda, é 60%, 70%. Mas vamos colocar, 50% dos casados se separam. Beleza. Aí tá lá, o cara 10 anos casado com a mulher, aí tem um problema, tem conflito. Aí a mulher fala, olha, teve um problema e tal, a casa fica pra mulher. Qualquer acusação, qualquer coisa, a casa dos dois, imediatamente a mulher toma posse. Ela pode não tomar propriedade imediatamente, toma posse, certo? E aí o cara vai ter que pagar pensão. Se tiver pensão pra mulher, muitas vezes, ok. Se tiver filho, nem se fala. Aí é pensão pra mulher e pensão alimentícia. Se tiver 2, 3 filhos, nem se fala. Aí vai aumentando. Ou seja, a mulher saiu, vamos colocar uma hipótese, a mulher saiu do casamento, ela saiu com carro, casa, salário, não é isso? Será que foi um mau negócio para a mulher sair desse casamento? Isso acontece bastante. Ela saiu com carro, casa, salário, pensão, tudo legal. Ela arruma um namorado. Ou isso não acontece? Ela arrumou um namorado e quem é que tá pagando por aquela casa, por aquele carro e por aquele salário? O corno, o cara que deixou ela. Isso é a história de vida das pessoas. Isso não é Isso é mais de 50% dos casamentos terminam em alguma variação disso. Às vezes muito mais, às vezes menos. Mas nunca muito diferente disso. Mas como assim você botou ela? Mas teve... Não, eu fui buscar ela em outra cidade. Rapaz, você não foi no workshop. No workshop teve um cara lá que disse que foi para uma audiência de divórcio, achando que ia perder 5 a 6 milhões de reais e morreu em 100 mil reais. Olha que maravilha. Rapaz, você tinha que ter visto, teve alguns relatos também, teve relatos positivos também no dia do workshop. Sim, é que o pessoal não ia querer gravar.
Mas aí foi bom mesmo. O cara, ele pegou, galera, colocou tudo em Bitcoin. E aí pode pegar o dinheiro aí que tá na minha conta. Na conta tem 100 mil. As empresas, pode pegar meu carro, fique com tudo, não é isso? Fique com tudo. Aí tinha 100 mil só. Tudo, 100 mil. O restante das contas tava tudo em Bitcoin e o cara se livrou. Teve um brother também que tava no 100 mil evento, só. que também teve um negócio de uma separação. Inclusive, ele conta a história, né? Que a mulher virou juíza e quando saiu o... ele deixou a então, né? Então ele falou, olha, eu vou separar esse dinheiro pra deixar e se quiser tomar, toma. Dela, em menos de uma semana, ela tava tudo beleza, tudo de boa, todo mundo feliz. Ela tomou, antes de tomar posse, só de saber que ia ser juíza, a mulher não queria mais saber do cara tocar nela, e uma semana pediu pra vender o apartamento. Eu acho muito errado esse tipo de lei. Olha só, vamos supor, o cara tá lá, o homem tá solteiro, a mulher tá solteira. Ela vive com a renda dela, ele vive com a renda dela. Por que depois de passar um tempo casado e separar, a mulher tem que receber renda? O que justifica isso?